Bom dia! Bom dia, grupo Adoração, grupo do Coração de Deus, a menina dos olhos do Pai. Bom dia a todos os grupos parceiros do Adoração, que postam áudios e vídeos da Rita Bittencourt. É com muito carinho nessa madrugada que eu trago uma palavra do coração de Deus para a nossa vida. E o tema dessa palavra é a túnica. A túnica. E essa passagem está em Gênesis 37. Diz assim: Israel amava mais a José, mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Nós sabemos da história de José. Essa túnica, além dos sonhos, foi um grande problema, né? Foi um gerador, causador de problemas, circunstâncias e situações difíceis que José passou por conta disso. E nós, a maioria das pessoas, nós temos sonhos que às vezes nunca se realizaram porque permitiram rachaduras no nosso caráter, ou nós os renunciamos e a gente desistiu antes mesmo de conquistá-los. Na vida de José, a gente pode ver o exemplo para que nós possamos suportar e superar dia a dia as nossas lutas e seguirmos adiante, nos concentrando, focando nos nossos sonhos, ou nos sonhos que Deus nos deu. Deus tem te dado sonhos? Deus colocou um sonho no seu coração? Há 30 anos, há 10 anos, há 20 anos, há um ano, há uma semana? Se Deus tem te dado sonhos, é porque Ele quer que você se empenhe, que você foque para que possa alcançá-los. Se Ele te deu, Ele tem propósitos e Ele está no negócio. Só que a gente precisa superar algumas circunstâncias que, por exemplo, aconteceram na vida de José. A inveja e rejeição. Esses são gigantes que naturalmente se levantam para destruir e matar os nossos sonhos. E foi essa mesma inveja e rejeição que levaram seus irmãos a afastá-lo do seu pai, da sua família. Eles menosprezaram José para que desistisse dos seus sonhos. Eles diziam: aí vem o tal sonhador. As mudanças, para que elas aconteçam, José precisou exercitar a fé para poder enfrentar cada uma dessas mudanças e circunstâncias totalmente contrárias às promessas
e aos sonhos de Deus na vida dele. Depois dele viver a rejeição dos próprios irmãos, ele teve que enfrentar muito mais mudanças. E só a graça de Deus podia sustentar José naquele tempo. Era ela quem sustentava José. Ele foi escravo em terra alheia, foi preso injustamente. Estar atrás de grades foram mudanças bruscas, severas. A única coisa que o alentava espiritualmente era a sua fé naquele sonho dado por Deus. José soube esperar com paciência. A tentação, o espírito de sedução rondava a vida dele o tempo todo para derrubá-lo. Mas ele manteve-se firme, porque no seu coração havia uma decisão de não falhar com o Deus que o chamou e não ceder aos desejos da carne e às ofertas dos egípcios. José teve muita sabedoria e foi muito fiel. E entre a promessa e a conquista, existem duas palavras que interferem. Entre a promessa e a conquista, tribulação e tentação. As duas coisas muitas vezes vêm misturadas. Isso teve presente também na história de Israel, entre a promessa da terra e a conquista da terra. As tribulações podem nos fazer enfraquecer diante da tentação. Mas José, ele não se deixou levar por isso. Ele foi tentado pela mulher de Potifar, lembram-se? Mas ele não contaminou-se com ela. Nessa parte, destaque as tentações do mundo sobre a vida do jovem. José foi fiel em todo lugar, em toda situação. Nós cristãos que temos sonhos de Deus, chamado, devemos agir de forma exemplar, mesmo que seja na prisão, ou no trabalho, ou ainda no fundo de um poço. E às vezes a gente pergunta, por qual razão o Senhor adia os meus sonhos, os sonhos que o Senhor me deu? Por que o Senhor adia a realização dos teus sonhos na minha vida? Para que a gente possa buscar a sua face em oração. Deus, dia das realizações dos sonhos, quando será? Para que possamos entender que a vitória não é resultado do nosso esforço, não é pela força e nem pela violência, mas é pela intervenção soberana da mão poderosa de Deus. Adia a realização dos sonhos, para que depois, quando o sonho for realizado, possamos consagrar a Ele o que Ele mesmo nos deu,
Deus adia a realização dos nossos sonhos para que possamos entender o seu supremo propósito e também para que eu e você possamos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração a Ele. A Ele. Sabe por quê? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que nós possamos, assim como José, ser influenciadores no mundo espiritual. Não deixarmos o Egito entrar dentro de nós, mas sermos influenciadores a ponto de influenciarmos até mesmo o rei do Egito. E Deus nos colocará, porque é promessa, numa posição de honra, de destaque. E nós faremos a diferença, ainda que estejamos numa terra desconhecida como o Egito. Deus te abençoe nessa manhã. Um beijo com carinho da Rita Bittencourt. Não esqueça, pegue a sua túnica. Foi Deus quem te deu. Ganhei uma túnica muito linda, várias cores, tão perfeita. Ganhei mais uma coisa que não entendi, é que quando aquela túnica vesti, causou inveja entre meus irmãos, a ponto de causar inquietação. Me diga mesmo que culpa tenho, se o Pai gostou de mim, me escolheu. Túnica o Pai dá a quem quer. Sou teu filho, sou da casa, sou José. Vai conversar com meu pai, pergunta por que ele me deu. Sepulto, ciúme, fita e paz, pois eu não vou deixar levar o que é meu. Podem até planejar que venderei, então me matar. Agora a túnica dizer que eu morri, mas foi no anonimato onde eu cresci. E hoje Deus me abençoou, me deu graça, me fez governar. E quem no passado minhas vestes rasgou, chama pra festa pra comemorar. A unção que você tem foi o Pai quem deu. Essa voz que você tem foi o Pai quem deu. A graça que você tem foi o Pai quem deu. A chama que arde foi o Pai quem deu. Estão tentando rasgar, mas foi o Pai quem deu. Vender, caluniar, mas foi o Pai quem deu. Descansa, canta, fica firme, pois foi o Pai quem deu. Ninguém mata quem o Pai dá uma túnica, ninguém esconde quem o Pai dá uma túnica, ninguém abafa quem o Pai dá uma túnica. Vai dando glória, pois o Pai te deu a túnica. Ninguém mata quem o Pai dá uma túnica, ninguém esconde quem o Pai dá uma túnica.
me faz